Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num momento muito importante, onde nós começamos a perceber algumas mudanças surgirem no horizonte do nosso país. E também começamos a perceber a mudança de comportamento entre as pessoas que defendem ainda vigorosamente o governo Bolsonaro ou pessoas que se identificam pessoalmente com o presidente da República. Nós vamos analisar o que está acontecendo, mas se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal também, compartilhe os nossos vídeos se você se identificar com o que nós falamos aqui, dê joinha para a gente chegar mais longe e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o presidente está vivendo um inferno astral, porque ele está numa sinuca de bico. Ele não está querendo claramente se conflitar com o Ricardo Barros, que é o deputado líder do Centrão, que é um homem que notoriamente está envolvido em negócios dentro do governo federal, e não é de hoje, ou colocar-se ali numa posição de muita independência, muita firmeza, atropelando. Se ele fizer isso, ele cava a sua própria sepultura, porque é o Ricardo Barros que coordena o grupo de deputados que o general Heleno chamava de ladrões, no português claro. Então, são dois grupos que dependem uns dos outros. O grupo de Bolsonaro, que é o grupo político, e o grupo que está fazendo o que quer na economia, porque ele entregou a economia de porteira fechada, e o outro grupo, que é o grupo articulador dentro do Congresso Nacional, de pequenos e grandes negócios comandados pelo deputado Ricardo Barros. O presidente da República, ele publicou nas suas redes sociais um vídeo que é um negócio impressionante. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui porque a gente pensa às vezes que a gente está numa conversa entre alienígenas. O que faz o presidente publicar esse tipo de episódio nas suas redes? Provavelmente é para distrair as pessoas, mas isso nos dá conta do que nós estamos vivenciando e como é que anda a cabeça de Sua Excelência. Vamos lá. Do jeito que está, é fácil haver corrupção. Até o Trump foi passado a pé nos Estados Unidos. E a visão que Deus me deu, quando pararam a eleição nos Estados Unidos, a máquina que votava, tirava do Trump e jogava para o baile. Sem o voto auditável, vai ser fraude ano que vem. Então, e o decreto... Porque tem gente contrária ao voto auditável. E a visão de Deus do Xi Jinping, do 90 milhões do PCC da China, é colocar governo federal em todos os países, mas comunista. Já consegui nos Estados Unidos. E foi a China que financiou isso aí, na visão que Deus deu. É por isso que a gente não desistiu, a gente apoia. Então a minha ciência é humana e a ciência do céu. Outra vez eu vim aqui e eles perguntaram, mas como você sabe se a BIM não está sabendo isso aí? Porque eu busco a ciência humana e a ciência espiritual. Então, até o profeta Eliseu, quando a Síria foi atacar Israel, aí Deus dava o projeto da Síria contra Israel. Aí o rei da Síria achou que tinha espião. Gente, eu vou colocar só esse trecho para vocês aí, porque a barra está pesada para Sua Excelência, né? Evidentemente as pessoas vão se nutrindo desse tipo de pensamento, de filosofia do presidente da República, mas as pessoas que tinham muita agressividade, inclusive conosco aqui no nosso espaço, que o nosso programa vai chegando a muitas pessoas, né? Eu confesso a vocês que quando eu vim aqui para o YouTube, eu fiquei assustado com o nível de agressividade das pessoas que defendiam e defendem o governo Bolsonaro. Eu vim de ambiente de discussão em faculdade, universidade, dentro de redações de jornais onde eu trabalhei, no meu restaurante, conversando com clientes, com funcionários, fornecedores, enfim, na família. A gente nunca teve um nível de debate onde você xingasse outro de verme, de lixo e de isso, aquilo. Enfim, ninguém na minha família nunca me mandou ir para Cuba, para Venezuela. E, de repente, a gente se depara com pessoas com um nível de agressividade muito grande. Isso foi uma coisa que todos nós começamos a detectar e começou a assustar muitos de nós, que provocou muitos afastamentos. Como é que você dialoga com uma pessoa que te chama de verme, te chama de vagabundo, sei lá, todo tipo de coisa, né? Eu sublimo isso porque quem se coloca publicamente tem que estar disposto a escutar
uma coisa ou outra. E até mesmo na atividade de professor, né, você é obrigado a escutar, você vai calibrando os teus ouvidos, o teu comportamento, e isso tem ajudado bastante a entender o comportamento de muitas pessoas aqui na internet. Mas você que tem o seu grupo familiar, você que convive, quantas vezes você não escutou algum xingamento, alguma coisa impublicável, uma coisa extremamente agressiva, e que tem mostrado que essas pessoas ficaram absolutamente corrompidas espiritualmente na convivência social. E muitas vezes a gente acaba até se isolando dessas pessoas, até não tendo muito contato com elas. Mas elas estão começando a cair na real, ou na realidade, de uma forma muito lenta, porque esse comportamento delas é um comportamento de torcedor de time de futebol. Mas mesmo os torcedores de times de futebol têm alguma lógica, porque quando ele debocha do outro é porque o time dele ganhou. No Brasil, ninguém está ganhando nada. Então como é que você pode ter um grupo de pessoas da mesma classe social tentando debochar do outro? Debochar, né? As pessoas me mandam ir para Cuba, para Venezuela, mandam eu chorar debaixo do lençol, que é mais quentinho, debaixo do cobertor, para eu aceitar que dói menos, como se essas pessoas estivessem se dando muito bem. A gente vê, por exemplo, esse tipo de situação aqui, o ministro Bento Albuquerque indo nas televisões, em rede nacional, para avisar que nós vamos ser mais roubados, né? O mesmo governo incompetente, o governo que não fez absolutamente para que nós não tivéssemos essa crise, porque essa gente, eles só estão preocupados em fazer uma coisa no português claro, é ajudar a roubar o Estado brasileiro. O ministro Bento Albuquerque, ele foi para as redes ontem, nos avisar que a gente tem que economizar, porque a gente vai pagar mais caro. O que ele fez para que essa situação não tivesse ocorrido? Qual foi a percepção que eles tinham dos rios aéreos? O que foi feito em relação aos incêndios na região amazônica, no Pantanal, cujos cientistas, né, que os cientistas, melhor dizendo, afirmam estarem influenciando no regime das águas aqui do nosso país. Ele não pensou nisso porque ele só está pensando em vender que aquilo que ele construiu, não foi o pai dele que construiu, não foi avô, não foi ninguém da família dele, foi o sacrifício do povo brasileiro que esses indivíduos, o pessoal do centrão da farda, os caras estão ganhando muito dinheiro dentro da administração pública, estão querendo fazer. Eles estão querendo vender aquilo que não lhes pertence. Muitos estão já namorando a possibilidade de trabalharem na iniciativa privada quando o patrimônio brasileiro for todo dilapidado. O presidente da República, em mais um comportamento de beneficiar o centrão da farda, baixou um decreto que permite que militar da ativa fique no governo sem restrições. Gente, vocês imaginam só, o cara vai para a Marinha, Exército, Aeronáutica. Aí o cara fica especialista em comunicação, em radar, em mergulho, enfim, balística, em logística, sei lá. E o cara vai para a Secretaria de Cultura, o cara vai para a Secretaria de Cinema, o cara vai para o Ministério da Saúde, o cara vira ministro da Saúde. Quer dizer, as figuras ficam espalhadas dentro da administração pública apenas para ganharem mais dinheiro. Então nós temos, infelizmente, dentro das Forças Armadas, um centrão da locupletação, um centrão da farda. É o pessoal que está topando tudo por dinheiro. Eles são capazes até de dizer que Bolsonaro é aquilo que ele não é, um cara honesto. Bem, e quando eu digo sobre a questão da honestidade de Bolsonaro, não é porque eu estou inventando nada, não. Primeiro, vocês analisem o patrimônio do Bolsonaro, a não ser que ele seja uma pessoa que nunca gastou dinheiro com nada e tudo que ele ganhou na vida ele guardou e fez gerar patrimônio. Os filhos também viraram ricos para os padrões brasileiros, viraram pessoas que têm negócios, se metem em várias situações envolvendo dinheiro e isso vai corroendo cada vez mais a imagem do presidente da República. Os senadores Omar Aziz, Cajuru e Randolph entraram com a representação contra o Bolsonaro pelo crime de prevaricação que ele cometeu ao ter recebido a informação do deputado Miranda e não ter feito absolutamente nada. E não fez absolutamente nada e percebam o comportamento do Bolsonaro. Se o deputado tivesse falado uma mentira cabeluda, o Bolsonaro virulento que é, o que ele teria falado? Que o Bolsonaro, que o deputado é mentiroso, que é um canalha, que é isso, que é aquilo. Mas ele não falou nada. E o deputado disse que pode ter alguma gravação, pode ter alguma surpresa mágica. Então,
o que o Bolsonaro está confirmando? Que ele teve conhecimento de um caso de corrupção e que ele não mandou fazer absolutamente nada. Se ele não mandou fazer absolutamente nada, ele cometeu o crime de prevaricação, porque ele tinha essa obrigação. É engraçado ver os senadores provocando o Supremo Tribunal Federal e ficarem na expectativa se o Augusto Aras vai fazer alguma coisa ou se não vai fazer, se ele vai arquivar. Gente, o Augusto Aras é servidor público. Ele está no Ministério Público para defender a sociedade. Se ele, ao receber a denúncia que um alto servidor público, no caso o presidente da República, cometeu um crime e ele nada fizer, o criminoso passa a ser também Augusto Aras. Então os senadores têm que entrar com uma representação contra o Augusto Aras, porque ele não pode sentar em cima de um crime. Gente, é como você chegar no Ministério Público, na delegacia de polícia, para informar que alguém está sendo sequestrado, alguém está sofrendo uma extorsão, um crime de roubo está acontecendo, e a autoridade diz, não estou a fim de investigar não, eu acho que ele é inocente. Ele não pode julgar. Então o mínimo que o Augusto Aras tem que fazer é abrir uma investigação, porque se ele não fizer isso, ele está prevaricando. Eu fico impressionado às vezes como é que os senadores, eles não têm uma assessoria, sei lá, ou não percebem que o Augusto Aras, ele não é dono do Brasil. Ele é um servidor público que tem responsabilidades e ele tem um dever para com a pátria, para com a sociedade brasileira, e não com o Bolsonaro. Então vamos ver como é que essa situação vai se dar. Isso nada impede na minha condição de cidadão, de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu comentei com vocês que o Bento Albuquerque veio avisar para a gente que a gente vai ser tungado, mas isso está em todos os jornais também, né? Saiu fresquinho agora essa notícia aqui, que a ANEEL vai subir a nossa conta de luz em 52% na bandeira vermelha. E o Brasil piora no ranking e passa a ser o 6º país do mundo com energia mais clara, numa situação que é uma verdadeira aberração, né? O Brasil, com as usinas hidrelétricas que tem, a gente não depender tanto de energia por queima de combustível e a gente ainda está vivendo aí essa situação que a incompetência e o roubo que muita gente tem feito do nosso patrimônio público tem gerado para todos nós. Eu falei aqui do Ricardo Barros, dessa situação que o Bolsonaro acobertou, e cada instante fatos vão surgindo. Advogado de Ricardo Barros trabalhou para chineses da Cassino em negociação do governo Bolsonaro, alvo da CPI da Covid. Gente, o negócio está ficando cada dia mais cabeludo, não é à toa que o Bolsonaro vai mostrando aquelas cenas, né? Isso aqui é a foto do Bolsonaro com o advogado do Ricardo Barros, que é lobista dessas empresas de vacina. E o Ricardo Barros, pô, que coincidência, né? O meu advogado está cuidando desses assuntos, teve reunião lá na Anvisa e, enfim, estava com o presidente da República. Colocou essa foto nas suas redes sociais e depois explicou, não, mas ele estava ali, o Ricardo Barros disse que ele estava ali na condição de delegado da OAB. E a OAB já falou, olha, não tem nada com a OAB não, amigo. Estava lá cuidando de outros assuntos. Então, as coisas estão eclodindo por aí. Isso vai minando, né, essa crença que muita gente tem no Bolsonaro, do Bolsonaro ser um cara extremamente honesto, os filhos, patriotas, né? O Flávio Bolsonaro toda hora envolvido em uma situação cabeluda, né? Já não chega aquela da rachadinha, a coisa de ter comprado a mansão lá em Brasília, e de vez em quando você vai vendo situações como essa, se descobre agora que ele funcionou como uma espécie de lobista para um cara desses laboratórios, essa importadora da vacina indiana, junto ao BNDES. O cara, que empresário precisa de senador para fazer audiência, para tratar de interesses públicos? Precisa um senador fazer esse tipo de lobby? À custa de quê? Ele estava preocupado com o interesse público? E aí a gente vai vendo, né, que o Flávio gosta muito de circular para cima e para baixo, cuidando de negócio. Ele estava lá nos Estados Unidos tentando trazer o jogo para o Brasil também, né? Um evangélico que gosta de jogo, é uma coisa meio sui generis, a capacidade que esse pessoal tem de transmutar, de pegar algumas coisas que são consideradas pecados, mas para a família Bolsonaro isso é uma coisa muito bacana. E aí a gente se depara sempre com quem? Ele, o deputado Hélio Negão. O deputado Hélio Negão, ele entende de formiga a bomba atômica. Ele está envolvido em todos os assuntos do governo Bolsonaro. É um negócio muito estranho, porque o Hélio Negão, ele é 15 anos mais novo que o Bolsonaro, não estudaram junto e não são amigos durante tanto tempo. Eu andei lendo que ele se conhece há pouco mais de 10 anos, mas é uma amizade muito profícua, porque o deputado, ele consegue estar aí circulando por tudo quanto é negócio aqui no nosso país, né? E a família vai continuando a fazer
o lobby como pode. O Eduardo Bolsonaro também agiu junto à empresa americana para fazer pistolas para o Exército Brasileiro. Andou posando aí como Rambo, né? É homem muito viril, né? Não sei por que ele recebeu esse apelido de Eduardo Bananinha. E a situação envolvendo combate à pandemia vai fazendo as suas vítimas por todos os lados. Pastor Valdemiro Santiago, um bolsonarista também, que debochou da Covid, perdeu o irmão, lamentavelmente, pela Covid. É um homem que fez propaganda do feijão milagroso, teve ações do Ministério Público por conta dessa situação contra ele, e a gente vai vendo que os bolsonaristas, no final da história, são aqueles que estão mais sofrendo com a pandemia. Por incrível que pareça, as cidades que mais acreditaram em Bolsonaro e que mais seguem as orientações do Bolsonaro são as cidades que mais pessoas estão morrendo. Eu não queria estar na pele de alguém que vai se sentir culpado por ter acreditado em Bolsonaro e ter proporcionado a contaminação de um parente, de um vizinho, de um amigo e ter provocado a morte de uma forma direta ou indireta dessas pessoas porque acreditou na insanidade, acreditou na cretinice, acreditou naquelas falas que eu mostrei para vocês aqui no começo do nosso papo. Gente, eu vou ficando por aqui. A CPI está se desenvolvendo. Hoje foi o depoimento de um deputado estadual do Amazonas. Eu acho que dá para a gente comentar isso amanhã, fechar um pacote. Hoje era só para levantar essas questões aí de como é difícil uma pessoa que acreditou em Bolsonaro ainda manter a mesma crença e manter a mesma virulência no discurso. Essas pessoas que mandam a gente chorar debaixo do cobertor são as pessoas que nem vão ter cobertor daqui a pouco se esse governo continuar a fazer tudo aquilo que tem feito contra o povo brasileiro. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo encontro.